Bom, boa noite a todos vocês, que todos sejam bem-vindos, tanto quem está presencial aqui, quanto quem está online. Nós estamos fazendo a nossa terceira palestra, ou terceira reunião doutrinária no sistema híbrido. Então, no sistema híbrido, nós temos tanto pessoas presencial quanto à distância. Então, hoje, nós vamos falar sobre a importância da família nessa nova era, no amanhecer da nova era. Nós sabemos que nós estamos num mundo de transformação, onde nós estamos saindo do mundo de expiação e provas e nos preparando para entrar no mundo de regeneração. Logicamente que a família é a principal engrenagem para nos preparar para essa nova era. E aí nós vamos falar sobre constelações familiares. É uma palestra, é uma preparação bem, não aprofunda tanto, mas é para nós refletirmos sobre a importância da família nesse processo. Nós todos sabemos que a família ela passa a ser a menor célula da sociedade, né? Se nós vivemos numa sociedade, a menor célula da sociedade é a família. Ou podemos dizer que a sociedade, sendo um tecido, ela é formada pelas células de família. Então, as famílias unidas compõem uma sociedade. Então, naturalmente, dentro da família que nós vamos ter todas as ferramentas para esse processo. Sabemos nós que na família nós podemos ter espíritos muito afins, muito sintonizados, que buscam os mesmos interesses, que têm o mesmo grau de evolução, mas nós temos na família também, às vezes, alguns desafetos de vidas passadas, alguns inimigos, algumas pessoas não podemos ter prejudicado em outras vidas. Então, nós nascemos junto no mesmo cadinho, justamente com a finalidade de nos acertarmos enquanto estamos a caminho. Então, a família tem todo esse componente para nos ajudar nesse processo. Outra coisa que é importante relatar sobre a família é que a família ela prepara cada um que vai reencarnar. Então, quando nós recebemos alguma criança que vai nascer, é a família que provém toda a educação. E nós estudando a constelação familiar na sexta-feira, do livro do Divaldo, pela Joana de Ângeles, ele vai falando sobre a importância de todos que tem na constelação familiar. Então, fala sobre o pai, a mãe, o avô, os avós, né? Os tios, os vizinhos, né? Todas as pessoas que compõem esse núcleo, eles acabam tendo uma importância muito grande na formação ou preparação desse ser que chegou para reencarnar. Nós sabemos que o espírito, ao se reencarnar, ele passa pelo período da infância, onde ele tem maior maleabilidade de sofrer influências positivas e negativas. Então, é na infância que nós temos que conduzir realmente as pessoas, aquela criança, aquele ser, para a vida. Então, ali ele vai aprender a falar a língua, vai aprender a falar os costumes que nós temos aqui, vai aprender os valores que nós temos na família. Então, vai aprender tudo isso. Então, a família ela tem uma importância primordial nisso aí. Por quê? Nós estamos agora recebendo aqueles espíritos muito mais elevados que vão compor o mundo de regeneração. Já estão nascendo agora. Então, são aquelas crianças que estão muito mais preparadas do que nós já fomos. Se você comparar a nossa infância com a infância de hoje, eles ganham de nós de 1000 a 0, né? De todos os sentidos, tá? No sentido de valores, de ética, de moral, de conhecimento, de tecnologia, em todos os sentidos, eles são muito superiores ao que nós fomos na nossa infância, certo? E nós temos a incumbência de preparar esses seres para o mundo que está por vir, né? Para o mundo de regeneração. Então, vamos lá. No Livro dos Espíritos, na questão 204, Kardec pergunta:
A nossa parentela iniciou-se bem antes da nossa existência atual. Então, quer dizer o seguinte, a família ela já estava programada, já existia alguma programação antes de nós aqui estarmos encarnados, né? Então, a resposta dos espíritos pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Então, aqui ele está falando de um dos componentes da família, que seria exatamente a sintonia por empatia, por simpatia, né? Então, aqueles espíritos que têm os mesmos objetivos, os mesmos pensamentos, os mesmos valores, eles vêm, às vezes, se encarnando em família já há muito tempo. Então, eles se procuram aqui. Mas nós sabemos que a verdadeira família não é a família que nós temos aqui, material. A verdadeira família é a família espiritual, a família que já está estabelecida com as ligações que remontam às existências anteriores. Lá, realmente, é que nós temos os laços mais permanentes. Então, ao encarnarmos aqui, a gente lembra sempre assim, que os espíritos, eles têm muito mais medo, ou mais receio, mais preocupação de encarnar, ou de nascer aqui no mundo material, do que nós temos de desencarnar, né? Eu lembro sempre da Ângela que ela fala assim, que ela não está preparada para agora que, né, para desencarnar. Nós morremos de medo de desencarnar. Ou alguns falam assim, eu não me preocupo, não, eu estou pronto e tal. Mas, na verdade, nenhum de nós está, tá? Por qualquer que seja o motivo, né? Pode-se dizer o seguinte, eu tenho medo de ver aquilo que eu tinha que fazer e não fiz, ou eu gosto tanto daqui, eu gostaria de ficar. Então, mas os espíritos, eles têm muito mais medo e preocupação de encarnar do que nós temos de desencarnar, tá? E eu lembro, para dar um exemplo disso, no livro Nosso Lar, e no filme também, tem, eu não vou lembrar o nome agora da pessoa, mas ela tinha uma programação para poder encarnar-se com o marido. O marido tinha duas amantes, e ele estava numa situação totalmente do coisa, então ela ia renascer para casar com ele de novo e ter as duas amantes como filhas. Então, olha o desprendimento dessa pessoa, né? Ela não tinha necessidade, mas ela optou de fazer esse sacrifício, de encarnar, justamente para conduzir novamente o ex-marido, né? E as duas almas que estavam junto dele também, no caminho do bem, para tentar voltar. Oi? A mãe do André Luiz. Não, acho que é a mãe do André Luiz, isso mesmo. A Sandra está falando aqui, é a mãe do André Luiz que optou em fazer isso. Então, as pessoas até criticavam lá no plano espiritual, mas você não precisa disso, né? Por que você vai fazer isso? E ela falou assim, não, eu tenho um compromisso, vou me sacrificar por isso, tá? Então, a nossa parentela, os nossos familiares, já remontam, às vezes, de muitas encarnações passadas. E nessas relações é interessante isso aí. Nem todo mundo tem o mesmo papel, tá? Nós podemos ter nascido como pais, como filhos, como tios, como avós, né? Como irmãos, como sobrinhos, primos, e assim vai. O importante é que aquele grupo está junto. Então, vai se trocando os papéis de acordo com as necessidades e as circunstâncias, mas vão se buscando sempre, né? Bom, então, o comentário que ele fala é que viver em família, ele permite sempre esse fluxo e refluxo de conteúdos psicológicos. Então, na família que nós vamos trabalhar a questão do orgulho, nós vamos tentar combatê-lo com a humildade, onde nós temos a vaidade, onde vamos combater com a modéstia, a presunção, que vamos combater com a compreensão, o melindre com a resignação e a raiva com a brandura. É naquele painel da família que nós temos a oportunidade de fazer esse fluxo e refluxo de conteúdos psicológicos. O interessante é que nós, no estágio que estamos,
nós estamos muito atrasados, né? Eu sempre lembro, quando a gente vai ver a escala espírita, eu me avalio assim, não, eu estou na média, né? Estou naqueles espíritos bons, né? Mas não, nós estamos ainda muito atrasados, nós somos aqueles espíritos bem no início da escala ainda, daqueles espíritos imperfeitos ainda, porque os espíritos bons são aqueles que só desejam o bem. E o máximo que a gente consegue fazer é não fazer o mal. Então, não fazer o mal não é ser bom, né? Então, a benevolência é característica desses espíritos, dos espíritos bons. Eles buscam, eles preocupam sempre em fazer o bem, tá? Para eles o mal não coisa. Só um parênteses para a gente falar. Eu vi um vídeo, não sei se vocês viram nas redes sociais, de um ator americano que ele fez até um filme onde ele era Deus. Então ele estava fazendo um comentário, não sei se vocês chegaram a ver. Ele, mal Morgan Freeman, os meus universitários aqui estão me ajudando. O Morgan Freeman, ele conversando, sendo entrevistado, e aí perguntaram para ele o que ele achava de ter o mês de novembro, desde o dia ou o mês da consciência, da consciência de evitar o racismo, né, da consciência negra, né? E aí ele falou que não tem cabimento, porque você não tem o dia da consciência branca, né? Não tem o dia da consciência judia. E aí ele falou o seguinte, que só vai acabar realmente isso no dia que você não precisar chamar a pessoa de negro ou de branco, né? Porque o que importa ali não é que ele é um negro, né? E que outra pessoa é um branco. Isso teria que acabar. Então, a consciência seria o seguinte, de que as pessoas se tratassem pelo que elas são e não pela cor. Então, ela vai falar assim, não, o fulano de tal, né, que coisa, não importa se é negro, se é branco, coisa assim tal, não tem. Então, ele na concepção dele, que eu achei muito válida, é justamente de que nós temos que estabelecer essa consciência de fazer realmente a coisa, de que a cor da pele não faz diferença nenhuma, nenhuma. É uma coisa totalmente descabida, né, de coisa. Não é a cor da pele que vai moldar o caráter. Não é a cor da pele que vai fazer a pessoa ser melhor ou pior do que outra, né? Então, é um absurdo você fazer qualquer tipo de seleção isso aí. Então, na família, nós vamos ter esses altos e baixos, né? Por mais que a gente tente exercer a humildade, nós somos orgulhosos. Então, a gente consegue fazer humildade com muito esforço, né? Com muito esforço. Parodiando o Gerson, que falava o seguinte, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou humilde, né? Então, aquela coisa de você sempre buscar a humildade é uma coisa para nós ainda, que nós temos que fazer muito esforço para poder conseguir ser. E o ideal seria que fosse uma coisa natural, né? Como aconteceu com o Chico. O Chico era uma humildade em pessoa, a natureza dele era humilde, né? Se nós podemos definir Chico, era a personificação da humildade. Isso era Chico, né? A questão da vaidade, que também está relacionado com o orgulho. Então, da gente se preocupar com a beleza física, com a aparência, com os penduricalhos, sei lá, com joias, com coisa para, né? Nada nós vamos levar, nada. Então, a modéstia também é uma coisa que tem que ser natural, né, de coisa. E assim vai, né? Nós temos a questão do milindre, que a pessoa, se ficar chateada com algum comentário ou com alguma crítica que possamos receber, né? Aí nós temos que trabalhar a resignação e também a resiliência, né? E aí a questão da raiva e da brandura também. Então, é na família que nós vamos ter esse fluxo e refluxo o tempo todo. Ali que realmente é o cadinho onde nós temos que botar ali dentro, trabalhar, tá? Para nós podermos nos relacionar na sociedade de uma maneira melhor, da melhor maneira possível. Vamos lá. Então, o André Luiz, ele fala no livro da Evolução em Dois Mundos, que o ajustamento vai se dar na família quando nós conseguimos purificar emoções,
conseguimos renovar os nossos impulsos e partilhar compromissos ou aprimorar relações afetivas de alma para alma. É uma coisa interessante isso. Eu costumo dizer que nós não podemos perder jamais de lembrar que nós somos um espírito com um corpo. Nós não somos um corpo com um espírito. Isso faz uma diferença enorme. Por quê? Nós temos que lembrar que a verdadeira vida é a vida espiritual. Estamos aqui encarnados de maneira temporária e transitória. Então, tudo aquilo que nós vamos nos relacionar, nós temos que lembrar que é importante, naturalmente, você ter o conforto, você buscar o conhecimento, buscar se aprimorar, buscar tudo mais, isso aí é natural, dentro do ponto de vista material. Mas o que importa mesmo é a vida espiritual. Né? É o que nós vamos levar para lá. Então, o que nós levamos para lá justamente é isso. São os valores morais, é o conhecimento, né, que nós vamos adquirir, a sabedoria. Então, tudo isso é que importa para nós. O resto vai ficar aqui, vai ficar no caixão, né? Então, na família, nós podemos purificar as emoções. E uma coisa que é interessante, na relação da família, nós temos o pai e a mãe com aquela relação de autoridade. O pai mais com autoridade e a mãe de ser mais a conciliação. A relação entre os irmãos é uma relação de amor e ódio, né? A gente exerce muitos negócios dos irmãos. A gente sempre acha que o pai ou a mãe gosta ou protege mais o outro irmão, seja o mais velho ou mais novo. Sempre a gente acha, né, que comigo é assim, mas com fulano não é. Então a gente sempre tem esse negócio. E a relação entre os irmãos, ela é muito importante, porque é ali que nós vamos trabalhar o nosso egoísmo. Porque toda criança, ela tem um componente muito forte de egoísmo. Muito forte. Toda criança é muito egoísta e egocêntrica. Ela acha que tudo gira em torno dela, né? E tudo ela quer para si. Ela não está preocupada com tudo. Na relação com os irmãos, teoricamente, os dois têm o mesmo direito. Independente de ser o mais velho, mais novo, são irmãos. Então, dentro da escala da família, os dois têm os mesmos direitos. E nessa relação de um com o outro, eles vão estabelecendo justamente aquela coisa de dizer o seguinte: eu posso ir até aqui, porque aqui eu já começo a prejudicar o meu irmão, né? E o irmão pensa a mesma coisa. Então, essa relação de irmãos, ela é imprescindível, imprescindível para nós aprendermos a controlar o nosso egoísmo. Então, se você não tem irmãos, ou é filho único, o que acontece, geralmente, é que você não consegue ter essa oportunidade, porque tudo é para você. Então, naturalmente, a criança já é egoísta, é egocêntrica, ela não tem com quem dividir, então, ela pode ter dificuldade de convivência no ambiente de trabalho, nas relações sociais, no casamento, né? E tudo mais, porque ele vai querer que façam igual a família dele fazia para ele. Quer dizer, tudo era dele. Tudo era dele. Ele não tinha que dividir com ninguém. Certo? Então, às vezes, acaba que a pessoa tem uma dificuldade, né, nessa convivência. E nesse partilhar compromissos, né, e aprimorar relações afetivas, de alma para alma, subentende o seguinte: nós viemos aqui, quando encarnamos, nós viemos e a Terra, ela tem 3 aspectos. Ela pode ser uma escola, ela pode ser um hospital e ela pode ser uma penitenciária. Bom, escola por quê? Porque nós nascemos e desde que nós nascemos, todo dia nós aprendemos alguma coisa. Então, a nossa grande finalidade aqui é aprender, e aprendemos todo dia. Dificilmente você vai ter um dia que você não aprende alguma coisa nova. Escola nesse aspecto. É um hospital porque, se em vidas passadas você infligiu alguma coisa, por exemplo, você cometeu um suicídio, então você vai ter uma lesão perispiritual que vai refletir-se no seu corpo físico enquanto você estiver encarnado, em decorrência dessa lesão. Aliás, é a única maneira de tratar a lesão, é você encarnar com esse defeito. Então, durante a vida, você passando por aquela coisa, você vai conseguir trabalhar aquela lesão perispiritual que você se auto-infligiu, por exemplo, em vidas passadas. Então, é um hospital nesse sentido.
E é uma penitenciária porque tudo aquilo que você fez de errado nas vidas passadas, ou nessa vida, você vai ter que compensar, né? Através da chamada expiação, expiação com X, que expiar quer dizer colocar para fora. Então, a expiação é quase sempre o que todos nós temos aqui. A maior parte de nós estamos expiando alguma coisa, tá? Porque o planeta hoje é de expiação em provas, poucos são de provas. A maior parte é de expiação. E nós estamos expiando coisas de vidas passadas. Então, é uma penitenciária porque você está cumprindo uma pena, certo? E você só vai sair daqui depois que você pagar centil por centil. Quer dizer, cada uma da sua dívida você tem que pagar, centavo por centavo. Vou tomar um pouquinho de água aqui para molhar a palavra. Vamos lá. Então, Pedro, na Bíblia, no capítulo 3, versículo 1 a 7, ele diz: vós, igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento. Então, Pedro chama essa atenção, né? Que é no lar que nós temos oportunidade de crescer e de nos aprimorar. Então, vivei a vida comum do lar com discernimento. Se a gente for parar para pensar na palavra discernimento, discernir seria você ver com detalhe, você observar as pequenas coisas, separar o certo do errado, separar o bom do ruim, né? O discernimento seria isso aí, seria ter essa visão. E o importante na família seria aprendermos a perdoar, a nos disciplinar, a vigiar sempre, a ponderar, a refletir, meditar, orar e reparar. Cada uma dessas palavrinhas, elas têm um significado muito profundo, né? Eu falo sempre que o perdão ele é a subjugação do orgulho. Porque quando você perdoa, você, na verdade, está se libertando. E a dificuldade que nós temos de perdoar é justamente pelo orgulho. De dizer o seguinte: não, ele fez comigo isso aí, eu não vou esquecer jamais, eu vou cobrar dele, porque você feriu o seu amor próprio, de uma forma ou de outra foi prejudicado, e você não esquece, fica aqui lá remoendo, remoendo, remoendo. E cada vez que você lembra, você volta a sentir de novo tudo aquilo que você sentiu da primeira vez. Então, é uma ferida que você, quando ela está cicatrizando, você arranca a casca e esfrega assim no coisa para machucar, para sangrar, para doer. Aí depois você vai cuidar e tal, vai começar a cicatrizar. Daqui a pouco você vai de novo, arranca a casca, esfrega de novo, né? Isso que é não perdoar. Você optar de sofrer sempre. E o perdão tinha que ser uma coisa natural. O perdão tem que ser assim, da pessoa vir falar com você: oh, me perdoe, mas perdoa por quê? De você não se ofender. Então, o perdão tinha que ser uma coisa natural, certo? A questão da disciplina. Como nós falamos, nós temos muitos defeitos, muitas vaidades, muita coisa. Então, a disciplina vem nesse sentido, de nós lutarmos diuturnamente com isso. E outra coisa que é importante ter disciplina: pensamento. Quando a gente fala assim em pensamento, as pessoas falam assim: ah, mas não tem jeito, eu penso, e principalmente quando a gente vai pensar do outro, a gente sempre pensa julgando, né? Então a pessoa fala alguma coisa, na hora que você está pensando, você não precisa falar, mas você já pensa julgando. Então a disciplina é no sentido de você combater isso, de você buscar sempre procurar as coisas melhores, de procurar se disciplinar quando você conhece os seus defeitos, de lutar contra eles. E quando vier um pensamento ruim, um pensamento coisa, você tira ele para outro bom. Não deu, faz uma oração. Entende? Se você não conseguir fazer isso, faz uma oração na hora. É a única maneira que nós temos de disciplinar. Porque o pensamento, algumas pessoas falam que é como se fosse um cavalo indomável.
Ele vai para qualquer lado. Realmente, se você deixar, ele faz o que quer, né? Ele pode ir para qualquer lado, certo? Eu falo sempre de mãe. Você já viu cabeça de mãe como é que é? Mãe só pensa coisa ruim. Se o filho atrasa, se o filho demora a chegar, ela já está pensando em missa de sétimo dia, já está pensando em reconhecer o corpo lá no IML, já está pensando em ir para o hospital, que ele já está todo estrupiado, né? E às vezes perdeu o ônibus, uma coisa que aconteceu, uma coisa natural, mas a cabeça da mãe, ela sempre pensa o pior, né? Então, disciplina seria isso aí. Quando vir esse pensamento, tire e põe outro, entende? De coisa. Não é fácil, mas é possível. E a vigilância vem nesse sentido, porque você só vai se disciplinar se você vigiar. Quando você vigia, você vai saber exatamente aquilo que pode prejudicar ou não, certo? Então, a vigilância tem que ser contínua. Tanto que tem a frase que Jesus sugeria, né? Vigiai e orai. Primeiro vigie, depois ore, tá? A ponderação, no sentido de que você nunca deve ser exagerado nas coisas que você faz, né? Você sempre tem que ter aquela ponderação. Nem o excesso de alegria, nem o excesso de tristeza, nem as reações exacerbadas no coisa. Então, o ideal é que nós tenhamos ser ponderados, né? Ser ponderado seria uma pessoa mais tranquila, mais civilizada. A reflexão que tudo que a gente vai falar, tudo que nós vamos fazer, reflita antes, pense, espere um pouco, né? Como diz o ditado, à noite uma boa conselheira, não responda de imediato, né? Deixa você dormir, pede o auxílio dos seus anjos da guarda antes de agir intempestivamente, né? Essa ação, aquela bateu, levou, né? Normalmente nos leva sempre ao arrependimento, né? A meditação, o Irineu sempre comenta, né, que a meditação seria uma extensão, um aprimoramento da oração. Quando a gente ora, nós vamos buscar a sintonia com Deus. Então, a oração é religar-se a Deus. Então, Deus não vai ser mais Deus se você orar ou não orar, mas você vai ser muito melhor se ligar a Deus. Então, a meditação seria aquilo que você ora, você programar na sua mente como você vai colocar em prática. Isso seria a meditação, né? Porque não adianta só você pedir, você agradecer, mas na meditação você tem que fazer na sua mente aquilo que você está pedindo, de ver como que você vai colocar em prática na sua vida, certo? A meditação seria isso, uma extensão da oração. E a reparação, ela faz parte do processo de expiação que nós comentamos antes, né? Tudo aquilo que nós fizemos em vidas passadas, todos os nossos erros, todos os nossos enganos, todos os nossos, por ignorância, normalmente, nós temos que reparar, certo? E nós reparamos sentindo na própria pele o que nós fizemos a outrem. E aí que vem uma coisa que é um detalhe importante, que eu gosto sempre de destacar. Quando nós falamos em expiação, não tem aquele caractere de olho por olho, dente por dente. Tipo assim, se eu pisei no pé do fulano, o fulano vai ter que me pisar no pé com a mesma força, a mesma intensidade, né? Não é isso. Quando eu piso, às vezes, no pé da pessoa, eu não estou sendo cuidadoso, não estou vendo a dor que eu posso provocar e tudo mais. Então, lá no futuro, alguém pode pisar no meu pé, ou pode pisar no pé de um filho meu, né? Dele sentir a dor, e eu senti também. Então, isso vai nos alertar de que a dor que eu infligi, eu vou sentir e vou ser mais cuidadoso para não continuar praticando. Isso é a maneira que nós temos de aprender. Na revista Reformador, Hernani Santana, ele faz o seguinte comentário: nem sempre o lar da família é um ninho acolhedor de amor e paz, de entendimento e ventura. É uma grande verdade, né? Nós sabemos que não existe realmente nenhuma família que não tenha alguma dificuldade, que não tenha algum entrevero,
que não tem alguma, como diz popularmente, alguma treta, né? Sempre tem, sempre tem. Tem alguma coisa que destoa, de coisa, tanto que quando tem reunião de família, normalmente vai ter alguma desavença, algum comentário desairoso, alguma coisa desse sentido. Então, o lar não é sempre aquele ninho de amor e de paz. Não, não é. Mas é aquilo que nos acolhe, aquilo que nos prepara, aquilo que é a nossa referência, né? É o lar que nós retornamos. Então, ali é o lugar que nós temos justamente de nos fortalecer, de chorar, de enxugar as lágrimas, de buscar a força, de buscarmos a compreensão, tá? Que nos fortaleça para o embate na sociedade, aqui fora. Então, mas na família tem essas dificuldades, né? Não é esse ninho de amor e paz, né? Na pergunta do Consolador, João Emmanuel, a pergunta número 110, é perguntado para Emmanuel: qual a melhor escola de preparação das almas desencarnadas na Terra? Qual a melhor escola? Então, Emmanuel responde que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Aqui a gente lembra que a personalidade da criança, a personalidade subentende que é todos os valores que ela vai ter. Tudo que ela vai ter na vida, dos valores que ela tem, é formado na família. E existe uma certa controvérsia entre os autores, que uns falam que vai até 5, outros até 7 anos. Tá? Mas o importante é que, nesse período, é que é consolidada a personalidade da criança. Né? Então, o que Emmanuel está dizendo? A base do sentimento e do caráter está sendo formada no lar. Então, o que a criança será, ela é preparada nesse período da infância, onde ela vai realmente ter o cuidado. Então, a gente vai ver assim, porque fulano é muito nervoso, ele é muito agressivo, ele responde tudo, se bate pronto, tudo mais. Quando você vai ver, às vezes a formação dele induziu ele a ser desse jeito, porque às vezes ele tinha um lar onde tinha competição, onde as pessoas não tinham aquela visão de proteger ou de distribuir, né, equitativamente as coisas. E distribuir não é só coisas materiais, comida, coisa assim, mas o amor, o afeto, tudo mais. Então, tudo ele tinha que disputar, né? Tudo ele tinha que competir. Então, de uma forma ou de outra, ele está criando um sentimento, uma personalidade, um caráter, onde ele vai sempre buscar lutar pelo seu teoricamente direito, né? Então, essa agressividade, essa impulsividade, às vezes começa lá, certo? Daí a grande responsabilidade dos pais, porque são os pais que vão ter que moldar esse barro ainda mole da criança que foi colocada sob a sua guarda, sob a sua responsabilidade. E aí ele continua, que os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Então, eu lembro de uma frase do Frei Beto, dizendo que a família e a religião lutavam por criar cidadãos, né? Para criar cidadãos e os cidadãos a gente sabe que um tem que respeitar o direito do outro, né? E luta contra a mídia, que procura formar consumidor. E, infelizmente, a gente vê que hoje a briga ela está sendo ganha pela mídia, né? Que nós temos hoje muito mais consumidores do que cidadãos, certo? Mas é no lar que nós temos a questão. E aí vem uma coisa importante para a gente sempre destacar, que eu gosto sempre de dizer. A diferença entre instruir e educar não são sinônimos. O instruir, ele vem do latim, que quer dizer
instruir quer dizer colocar para dentro. Então, é o conhecimento. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma instrução. Eu estou passando um texto, estou passando uma informação para vocês, e de uma forma ou de outra eu estou fazendo uma instrução. A educação, ao contrário, ela vem do latim, do sufixo educare, que significa colocar para fora, ou então colocar em prática, fazer, praticar. Então, a educação é aquilo que você faz. Logicamente que a instrução pode ajudar a educação, certo? Mas não é a mesma coisa. Então, a busca da educação é a prática, é o que nós fazemos. É o filho que vê o pai tomando uma cerveja, né, uma bebida, e aí você fala assim, você não pode beber. As crianças de hoje falam o quê? Mas o senhor bebe. O senhor não pode fumar, mas o senhor fuma. Você não pode fazer tal coisa, mas o senhor faz. Né? Porque a nossa educação antes era aquela educação autoritária. Você não ousava nem olhar para os pais, muito menos responder desse jeito. Hoje não, eles falam e argumentam e contra-argumentam 200 vezes. Então, a educação é aquilo que você faz. E é no lar que você tem essa oportunidade. Então, aqui ele ressalta, a universidade pode fazer o cidadão, explicar como é que ele tem que cumprir a lei, como é que ele tem que respeitar o próximo, como ele tem que se comportar em sociedade, isso é instrução. Mas a família edifica o homem, é aquilo que ele vai fazer, aquilo que ele vai se comportar, aquilo que ele vai mostrar para os outros quem ele é realmente. Aqui nós falamos sobre a questão da educação do espírito, né? E ela só se dá através da evangelização. E a evangelização espírita se dá mediante a transmissão do conhecimento espírita e principalmente da moral evangélica pregada por Jesus. O espiritismo não veio trazer nenhuma novidade. Não existe uma coisa bombástica, uma revelação. Não. O espiritismo vem resgatar a mensagem do Cristo. Tanto que um dos principais livros do Pentateuco kardeciano é o Evangelho segundo o Espiritismo. O que é o Evangelho? É o estudo do Novo Testamento sobre a ótica espírita. Ele não muda nada o que o Cristo disse. Ele não acrescenta nada. Ele resgata, procurando tirar das parábolas e das coisas que ficaram mal entendidas ou mal divulgadas até pela própria tradução, etc., etc., de maneira que se torne compreensível a todos. Então, a finalidade da doutrina espírita é justamente isso, evangelizar através da palavra do coisa. Quando a gente fala em evangelho, a tradução dele é boa nova. Boa nova é uma notícia que veio, uma boa notícia que veio para nós, né? Então, o espiritismo, ele é a boa nova do Novo Testamento. Maria Cecília Paiva, nos Garimpeiros do Além, ela faz esse comentário. É uma preparação para a vinda dos espíritos que deverão integrar no futuro as fileiras do espiritismo no mundo, erguer a bandeira do amor crístico em toda parte. Então, quando ela fala sobre a missão espírita, né, é na família que nós também podemos preparar as futuras gerações. Então, o principal motivo, a principal bandeira da doutrina espírita é essa, é o amor crístico. Nós temos que aprender a amar como Cristo tentou nos ensinar, que uma das grandes missões dele foi essa. Ele queria nos ensinar a amar incondicionalmente. O Francisco Spinelli, ele comenta que a criança é o sorriso do futuro na face do presente. Muito bonito isso, né? O sorriso do futuro na face do presente. E evangelizá-la é espiritualizar o porvir.
legando-lhe a lição clara e pura do ensinamento cristão, a fim de que verdadeiramente viva o Cristo nas gerações de amanhã. Essa evangelização que nós estamos praticando, que nós estamos executando dentro da casa espírita, ela é justamente isso, é preparar o porvir, preparar o amanhã, né? Deixando muito claro o ensinamento de Jesus. Certo? Hoje nós tivemos a evangelização aqui, ainda foi na forma híbrida, e foi muito bonito, né? No coisa falando sobre, hoje principalmente foi um trecho da Bíblia, né? E foi assim muito preparado, e as crianças, elas gostam, elas têm a dinâmica na coisa de para entender, né? Quando a Juliana pergunta assim, Jesus falava que ia ensinar a Pedro e aos demais a serem pescadores de homens. Aí perguntava assim, mas como é que pode pescar homem, né? De coisa. Aí as perguntas as opiniões mais diversas das crianças, né? De coisa. E elas entenderam a lição, mas vão ser pescadores de homem. No livro Cartas à Família, pela Maria Máximo e Maria Modesto Cravo, comentaram o seguinte: o momento não é de estagnação diante dos problemas familiares, mas sim de fé, de esperança e ação educativa. Então, quando você vê os problemas que estão acontecendo, tudo que acontece na sociedade acontece porque a família está doente. Tudo, né? Quando você vê a pessoa que a droga os traficantes estão adotando os filhos, os nossos filhos, é porque você não está cuidando dele. Você não está dando a devida atenção, né? O que ele quer é atenção, é afeto, é carinho, é sentir-se importante. Quando ele não recebe isso em casa, ele vai procurar fora. E aí tem sempre um traficante, sempre alguém disposto a adotá-lo, né? Porque vai ser um consumidor. Então, nós não temos que ficar assim, não tem jeito, não tem coisa, não dá para fazer nada porque não tem jeito. Não. Nós temos que ter fé e esperança, mas principalmente nós temos que ter ação educativa, porque é a única maneira que nós temos realmente de trabalhar e conciliar mais os problemas familiares. E uma das maneiras que nós temos, que é importantíssimo de nós executarmos, seria como se fosse abrir uma janela para entrar a luz do nosso Mestre Jesus, é estimularmos a criação do Evangelho no lar, né? Então, a Joana de Ângelo, no livro SOS Família, fala: dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em sua casa. Prepara a mesa, coloca a água pura, abre o evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Então, o evangelho é isso, é tirarmos um dia na semana, um dia basta, onde você vai ficar numa mesa, colocar um copinho de água. Nós temos o hábito de colocar um copinho para cada um. Tem gente que coloca uma jarra, uma garrafa de água, depois distribui para cada um. Aí nós pegamos, o evangelho pode ser lido na sequência ou aberto aleatoriamente. Nós temos a prática de abrir aleatoriamente. Fazemos uma prece de abertura, fazemos a leitura do evangelho, logo depois alguns comentários, e nós fazemos muita avaliação da família, como é que foi a semana de cada um e tudo mais, e depois fazer uma prece de encerramento, agradecendo, pedindo a proteção e pedindo para que seja magnetizada aquela água que está em cima da mesa. E depois, no final, todo mundo toma um golinho d'água. Simples assim. Tem um resultado fantástico, tá? E você pode fazer sozinho, pode fazer com uma pessoa, pode fazer, não tem problema. O importante é fazer. Isso tem uma importância assim, vital na harmonia do lar. E o Chico Xavier, Temas da Vida, Evangelho no Lar, ele faz o comentário: auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar, à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada amanhã. Então, você fazendo uma coisa tão simples como essa,
de você implantar o cristianismo no santuário da família, você, na verdade, está aperfeiçoando a sociedade, porque você está melhorando a família. Melhorando a família, como a família é o primeiro núcleo da sociedade, você melhorando família por família, você está melhorando a sociedade e melhorando o mundo, né? A mudança do mundo tem que começar por você. Nós não podemos mudar o mundo mudando o outro. Impossível. Você não tem autonomia para mudar o outro. Você tem que mudar a si próprio. Então, a mudança do mundo começa por nós. Nós estamos quase terminando. Quando o ensinamento do mestre vibra entre quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. O Chico Xavier e Luz do Lar, autores diversos. Então, quando o ensinamento de Jesus ele está dentro do nosso lar, as pequenas dificuldades que nós vamos tendo no dia a dia passa a ser uma coisa discreta. E eu lembro mais uma vez, eu vou resgatar aqui uma palestra da Cristina Batistuta, onde ela fala sobre a gratidão, né? Então, ela fala em 3 graus de gratidão. O primeiro grau da gratidão é gratidão pelas coisas ruins que não aconteceram com a gente, né? Que não aconteceu nada de ruim com a gente, certo? Não, as coisas... desculpa. Os universitários estão me ajudando aqui. O primeiro nível de gratidão é agradecer pelas coisas boas que acontecem com a gente. O segundo nível de gratidão é a gratidão pelas coisas ruins que não acontecem, né? Poderia acontecer, não acontece. E o terceiro e mais difícil é agradecer pelas coisas ruins que não acontecem com a gente para nos ensinar. Então, até as coisas ruins, nós temos que agradecer, certo? E isso aí, esses pequenos sacrifícios é que vão tecer a felicidade comum. E aqui a gente termina. Essa exposição foi elaborada por Carmen Terezinha, da Sociedade Espírita de Auxílio Fraternidade. Gratidão para todos vocês. Peço mais uma vez desculpas, né? Mas é o momento que nós tínhamos de fazer essa nossa confraternização e esse nosso pensamento em relação à família e a Jesus. Boa noite a todos.